Vem mais pra cá, Raquel. Ai, gente. Estamos ajeitando aqui um minutinho. Tem ninguém aí? Boa noite. Boa noite, pessoal. Só dar um ok aí se para saber se o volume tá bom. Dá mais uma ajeitada aqui. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Gospel News. Toda quarta-feira que a gente juntinho com vocês no quadro História de Brasileiro de Sucesso. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Oi, hoje meu nome é Raquel Adame, eu sou wedding planner aqui na região de Boston. Já trabalho com esse segmento há 21 anos, está completando esse ano. E está sendo um prazer para mim hoje estar podendo contar um pouco mais da minha história e um pouco mais da minha profissão para vocês. Pessoal, tá chegando aí, então vamos share aí a nossa live. Você aí de Low região, você que já teve o serviço da nossa querida Raquel Adame nos seus eventos, né? Vem participar, conhecer um pouquinho mais dela. E a Raquel vem ajudando muito a comunidade brasileira nesse longo tempo aqui com a gente. Então a gente hoje vai ter o prazer de conhecer a trajetória de sucesso dela aqui nos Estados Unidos. É isso aí. Raquel, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente vai dar início aí à nossa entrevista. O pessoal tá chegando, vou dar mais um minutinho aí. Se você quiser Frio, share aí. né? Eu tô fazendo share. Se quiser dar uma olhadinha lá na página do Face, só pra ver se o negócio se tá ok, se tem... Eu perguntei pro pessoal se o volume tá bom, gente, se puder só dar um ok aí pra gente dar início à nossa entrevista de hoje. Toda quarta-feira a gente tá aqui 7 horas entrevistando uma pessoa aqui de Low região para conhecer um pouquinho mais da história de vida de cada um que esse pessoal tem feito, né, para ajudar a nossa comunidade. Então, esteja com a gente aí para a gente ter um bate-papo bem descontraído. Tá ok? Uhum. É isso aí. Raquel, então vamos para a pergunta mais assim, né, básica que todo mundo faz. Quando a gente chega nos Estados Unidos, né, quando a gente conhece uma pessoa, sempre a gente pergunta, né, da onde você é do Brasil? Quanto tempo você está aqui? Então é uma pergunta de praxe mesmo, que não tem como começar uma entrevista sem a gente, né, começar para essa primeira pergunta básica. Sim. Então a gente gostaria de saber um pouquinho, né, de onde você veio, quanto tempo você está aqui. Ok. Bom, eu nasci em Campinas, São Paulo, mas acabei indo bem cedo para Curitiba. Então vocês vão perceber o meu R puxado de vez em quando. Então eu fui para Curitiba com 7 anos de idade. Meu primeiro emprego acabou sendo... eu acabei trabalhando com um maestro de orquestra, que trabalhava em eventos, né, casamentos, festa de 15 anos, todo tipo de evento. Trabalhava na Assembleia Legislativa também. E ele me contratou para ser a secretária dele. E foi aí que eu me introduzi no ramo de eventos em Curitiba. Eu tinha 15 anos de idade. A filha dele era cerimonialista, wedding planner lá. E ela em Curitiba. E ela acabou me chamando para ser assistente dela, e por isso que eu conto a partir daí, né? Desde os meus... Tinha 15, 16 anos na época. E daí não parei mais, né? Então... Sua carreira começou bem lá. Minha carreira começou lá em Curitiba. E eu me apaixonei por esse ramo.
me casei em 2009 no Brasil ainda. E no mês seguinte eu acabei vindo, um mês de casada, eu e meu marido viemos para os Estados Unidos. Ele veio um pouco antes, ele é de Curitiba. Ele veio um pouquinho antes, eu vim depois, um mês depois de casada. E logo quando eu cheguei aqui, eu trabalhei no Burger King, foi meu primeiro trabalho. Então, tá vendo, gente? Ó, da onde já começou a história da Raquel, lá em Curitiba, quando ela tinha 15 anos, né? Quem olha assim pra ela, acho que chegou aqui nos Estados Unidos e aí resolvi virar cerimonialista, né? Então tem muita história hoje, muita coisa pra gente saber da Raquel, né? Eu conheço ela um pouquinho, não tão profundamente, porque a gente conhece as pessoas, sabe quem elas são, o que ela faz, mas a história de vida a gente não sabe. E o quadro que a gente está fazendo, né, é Brasileiro de Sucesso, e quando eu falo sucesso, é sucesso a pessoa tá bem no que ela faz, tá feliz com o que ela faz, né, Raquel? Para mim, é ajudar o próximo, sentir bem com o que faz. Isso pra gente é uma história de sucesso. Sim, exatamente. Então tem muitas coisas que eu vou saber com vocês, junto com vocês, um pouco mais da Raquel, além, né, do que a gente conhece ela daqui de cerimonialista até o presente momento, né? Então a gente vai voltar um pouquinho para realmente conhecer. E esse conhecer, a gente cria relacionamento, fortalece a nossa comunidade, porque a gente vai conhecer, se colocar no lugar da pessoa, valorizar a história da pessoa, cada um com a sua história, né? A gente não quer exaltar e menosprezar uma pessoa que está em outra profissão, em outro cargo, não. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Raquel, os passos e a trajetória de vida dela. Então, curitibana, veio para cá em 2009, já tinha muita experiência na área que ela atua, e com certeza a gente vai saber um pouquinho agora, né, da onde ela começou nos Estados Unidos, né, gente, eu acho que ela não começou nessa área, mas vamos descobrir agora. E chegou casada, 2009, então a gente está em 2021, 11 anos, Raquel, 11 anos. Não, que eu cheguei aqui, sim. Tá aqui, 11 anos. 11 anos, exatamente. 11 anos que ela está aqui, né? Então eu vou fazer mais uma perguntinha que é bem básica também, que todo mundo gosta de saber. Além de saber quanto tempo está aqui, da onde veio do Brasil, as pessoas querem saber também qual foi os seus primeiros passos aqui. Para começar, normalmente é o trabalho, né? Sim. Então, assim, você chegou logo aqui nessa região mesmo de Boston? Sim, meu marido já morava em Lowell, então eu vim pra cá direto e aqui fiquei, né? Eu gosto muito da cidade, meu office é aqui em Lowell também, então eu cheguei no Halloween, exatamente dia 31 de outubro de 2009. Não, eu saí de lá dia 31 e cheguei aqui dia 1º de novembro. E em janeiro eu já entrei para trabalhar no Burger King. Na época eu não dirigia, porque eu não sentia necessidade de tirar a carteira de motorista no Brasil, que em Curitiba o sistema público de transporte é maravilhoso. Prático, né? Prático, nunca senti necessidade. Então eu não tirei carteira de motorista no Brasil, vim aprender a dirigir aqui, na marra. E na época que você começou a trabalhar na neve, então foi um período assim desafiador para você começar a dirigir, né? Na verdade eu não comecei a dirigir bem nessa época. O meu marido, vendo a situação, a gente tinha um carro só, ele já tinha ele já trabalhava em 2 lugares. Ele trabalhava no Hotel Regency, trabalhava na Demare, que até hoje ele trabalha lá, ele já tem 12 anos de empresa. E por eu querer trabalhar e eu não tinha oportunidade em outros lugares, que eu fui trabalhar no Burger King, ele também começou a trabalhar lá só pra gente poder conseguir se locomover. Parceirão, hein? Olha aí. Exatamente. Então a gente entrava às 6 horas da manhã, era no primeiro horário do Burger King. Ficávamos até meio-dia e meia, 1h. Ele vinha pra casa, tomava um banho, entrava às 2 horas no outro full time, ficava até às 10 da noite e assim era a nossa vida. Ele fazia isso só pra realmente me acompanhar, já que eu não dirigia. Ai, que bonitinho, gente. E não falava inglês, né? Então ele já aliviava, né? Já chegou aqui, numa época, né? Tipo final de ano, começo de ano, inverno, frio, né? A necessidade de dirigir, se acertar e se ajustar e o marido junto.
Muito bonitinho, começou a história de vocês. Exatamente. E dali começou a trabalhar no Burger King. Sim. A língua também deu uma apertadinha. Deu. Passei muita dificuldade para me comunicar como todo mundo. Olha, Né? eu não sei você, até hoje eu tenho meus perrengues. Com certeza. Com certeza. Esse desafio eu tô enfrentando até hoje. E também porque a nossa comunidade aqui é tão grande, né, brasileira, e a gente acaba se ficando com a preguiça. Não preguiça, acomoda, né? Você falar português o tempo todo. Exatamente. Então, eu tive esse sério problema, porque eu trabalhei no Burger King, fiquei 6 meses lá e já fui pro Market Basket, ali de Westport. Sim. E ali no Market Basket eu fiquei 1 ano, 1 ano e meio, e ali que realmente eu... Deu uma destravada. No Burger King eu tenho até uma história engraçada, que o gerente de lá, ele é muito gente boa. E como ele sabia que eu não conseguia me comunicar, ele desenhava pra mim, pra falar o que ele queria que eu fizesse. Então, tinha que ser bom em desenho, né? Sim, e não era muito bom não, tá? Senão eu ia confundir, peraí, o que é? E não era muito bom não. Aí eu fui pro Market Basket, lá que eu desenvolvi muito melhor, eu fui começar a entender um pouco mais do inglês, mas não demorou muito, eu conheci uma moça no cabeleireiro que eu frequentava, na Andréia. Eu era cliente da Andréia Targa. Oi, Andréia. Estiver ouvindo a gente. E lá eu conheci uma moça que ela me falou que trabalhava na Fastway Moving, que era uma empresa de transportes, né, internacionais. E ela me arranjou um emprego lá e eu fiquei lá. Eu comecei lá em 2011, então foi um pouco antes de eu completar 2 anos aqui. E fiquei até 2014, 2013, 2014. Aí a empresa foi vendida. Nesse meio tempo eu sofri uma depressão muito forte. Nessa época, qual a parte aí da história que você teve filho? Eu tive depois disso. Depois disso. Quando você falou depressão, eu achei que era... Não, eu tive depressão antes do meu filho. Justamente por ter perdido o emprego na Fastway Moving, porque eu acabei crescendo muito na empresa. De atendente de telemarketing, eu fui para financeiro, depois fui para vendedora e acabei sendo gerente da filial de Massachusetts. Mas aí não durou muito, a empresa encerrou, né? Porque teve muitos problemas no Brasil, você sabe. Teve muitos problemas no Brasil, ela acabou encerrando o serviço, só que aquilo foi um baque pra mim, porque a gente acaba se iludindo muito com o dinheiro, infelizmente, né? Então, eu tinha acabado de comprar um carro novo, eu morava num apartamento maravilhoso, era caro, então 60% ou mais dos gastos que nós tínhamos mensal vinha do meu salário. Entendi. Então, quando isso aconteceu, pra mim foi um choque, desajustou tudo. Aí eu entrei em depressão, meu marido tendo que trabalhar por 2 para dar conta, então eu fiquei um bom tempo, eu acho que uns 4, 5 meses trancada em casa, com as janelas fechadas, então eu passei um momento bem, bem difícil. Bem escuro, né? Exatamente. Só que nesse meio tempo, entre a Fastway Moving e eu entrei também numa igreja evangélica aqui de Lowell, e ali as pessoas conheceram que eu trabalhava como cerimonialista, então eu continuei fazendo trabalhos para a igreja ali, voluntário, sim, exatamente, ajudando os membros da igreja. Então eu fazia um casamento ali, uma festa ali, então eu sempre estava ajudando, então eu considero que eu nunca parei de trabalhar com eventos. Mas profissionalmente mesmo, eu acabei entrando na área em 2015. Meu filho nasceu em setembro de 2015. Logo depois eu fui apresentada para algumas pessoas, né, da área, e uma decoradora, a Beta, que é aqui de Lowell também, ela entrou em contato comigo, pedindo para eu assessorar ela num casamento que ela estava precisando, que era dali 1 semana, e assim eu entrei no mercado. Ela foi me indicando alguns clientes, e eu fui fazendo contato com alguns vendors, e aí eu entrei profissionalmente nessa área logo depois dessa depressão toda. Foi meu primeiro emprego oficial depois da depressão, que eu consegui entrar no ramo. Então foi ali no começo de 2016 que eu desleixei nisso. E esse tem sido o meu full job desde então.
Porque antes desse período, eu acho que você começou a trabalhar, não tinha, assim, a nossa comunidade tinha, acho que alguns eventos, mas não eram tão, assim, popular igual hoje, mas, né, igual ao estilo do Brasil, com todo... com todas as coisas, né, que as noivas hoje em dia, os eventos preparam, decoração, aquela música, toda aquela estrutura, né? Então, acho que logo quando você começou mesmo, onde foi abrindo todas as áreas, né? Os fotógrafos foram surgindo, a decoração já estava um pouquinho, mas cerimonialista já não tinha tanto, eu penso, eu não via, não sei. E aí, acho que começou realmente a criar essa equipe, né? Pra se na verdade, e realizar esses eventos. Na verdade, não, eu acho que não, porque os vendors, os fornecedores que eu trabalho hoje em dia, eles têm carreira aqui nos Estados Unidos 10, 15, 20 anos. Então, já existia assim há muito tempo, mas realmente a área de cerimonialista no mercado brasileiro não era normal. Entendi. Então, logo quando eu comecei, existia assim, talvez uma ou duas pessoas que estavam fazendo esse trabalho. E eu comecei a fazer também, então estava muito recente quando eu entrei como meu trabalho integral, né? E por isso que acabou, realmente no começo as pessoas não entendiam muito o que era, mas depois muita gente veio para cá novo, então não lembrava das festas do Brasil como que era, mas muita gente tinha conhecimento do que era uma cerimonialista. E então, só que não tinha realmente. Na área americana, aqui é normal ter o wedding planner. Tanto que a primeira coisa que os americanos contratam é uma wedding planner. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Porque é ela que realmente vai orientar e falar todos os passos que ele tem que seguir. Por conta disso, ele acaba economizando muito dinheiro. Entendi. Bastante dinheiro. Porque às vezes acha que está pagando barato porque conhece fulano, conhece ciclano. E bem no fim a história não é muito essa. Entendi. Então tendo alguém para orientar, então eles realmente é fundamental. Então eles realmente vão atrás de uma wedding planner, é a primeira coisa que eles fazem. Na área brasileira ainda isso não está sendo aplicado. Eu tenho muitos clientes sim que chegam para mim por primeiro, mas ainda chega a ser 20% do total dos eventos que eles chegam primeiro em mim. Então, primeiro eles vão no fotógrafo, no decorador, para depois vir em mim. Então, isso acaba também atrapalhando um pouco, porque às vezes já não fica um trabalho bem completo, bem, sabe? Porque às vezes a pessoa que ele contratou não é tão bom, ou já deu golpes por aí, ele não sabe, né? Então quem tá na área sabe dizer o que tá acontecendo. Quem realmente trabalha bem, quem não trabalha bem, se cumpre com o que fala. Então, por isso que é importante ter alguém que vai abrir os olhos deles, né? Normalmente o seu trabalho, ele é muito com referência, né? Porque, imagina, é um sonho da pessoa, né? Para você lidar com toda aquela coisa, porque você não tá lidando com a finança, né? Porque a finança é uma das coisas muito importantes, né? A pessoa, né, trabalha pesado, é difícil, vai lá, guarda todo o dinheiro, aquele recurso financeiro para realizar um sonho. E a emoção, então assim, eu acho assim, que é um trabalho delicado, que são as duas coisas que ela tá ali, né, para poder trabalhar com o cliente. E o seu trabalho, eu acredito que realmente vem de muitas referências, né, e seu nome praticamente já tá feito. Né? Um refere o outro, mas hoje quando fala Raquel ou Rachel, a Dami, o pessoal já sabe, né? Ela já é destaque aqui na nossa comunidade em Boston, região, e até em outros estados, né? Sim, que é onde você já realizou eventos, né? E é um trabalho muito bonito, né? Porque igual ela falou que já, né, foi com pouco tempo, quanto tempo você tá nessa área? 21 anos. Não, só aqui. Aqui, depois que você começou profissionalmente aqui, tá fazendo 5. 5 anos, né? 5 anos. Então a gente vê o quanto de 5 anos pra cá, os eventos, né? Eu particularmente, dos casamentos que eu fui antes e agora 5 anos para trás, o quanto assim, ele é muito mais completo, né? O serviço, a equipe, quando tem uma cerimonialista,
traz benefício não só para quem contratou, mas a gente que é o convidado, a gente fica, uau, que coisa legal, que coisa organizada, porque você também, como convidado, você se prepara, é aquele dia que você se organiza, você, né, você investe, é roupa, cabelo, maquiagem, é o presente, se organiza, às vezes tem que deixar filho embabar, então toda uma estrutura. E quando chega num evento que você vê que está realmente organizado, é uma satisfação muito bom para nós convidados, para quem está organizando igual a Raquel e para quem contratou o serviço, né? Né? Se elogiar, nossa, a festa está muito legal, muito gostosa, muito bonita, que delícia. Então, assim, realmente faz uma diferença. Então, eu acho que quem já teve um evento, não teve uma cerimonialista, sabe o valor e vai contratar para um próximo se não teve. E quem já teve, tipo assim, não fica sem. Porque sabe que é essencial, não tem como fazer algo assim sem uma ajuda, ainda mais aqui, né, Raquel, nos Estados Unidos. Mas assim, até a necessidade de uma pessoa ajudar, ser ajudada, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho minha mãe, mas se eu tivesse casado antes, não tivesse minha mãe, igual eu já fiz aniversário do meu filho de 1 ano, você tem que contratar gente para te ajudar a pôr a comida, servir e fazer tudo, porque você fica... incomoda, né, de chamar o seu convidado. Então, a cerimonialista nessa hora fala, meu Deus, faz papel de mãe, de irmã, de amiga, de vizinho, de tudo, né? Que assim, é o que eu falo, as pessoas acham, tem muita gente que da comunidade brasileira que fala que o meu ramo é uma... Como que é que eles falam a palavra? Que é supérfluo. Não, é como se fosse supérfluo, mas não, é como se fosse alguma coisa que a pessoa... É algum trabalho que a pessoa... Só pessoas que podem pagar que vão contratar. Mas não é bem assim. Agora me fugiu. Fugiu o nome também. Mas assim, eu sempre falo que... Independente de um cliente, uma pessoa que está organizando um casamento, né, uma festa de 15 anos, enfim, ter uma wedding planner e não ter um wedding planner, a única diferença é a dor de cabeça mesmo. Por quê? Porque vai ter problema. Não tem como. Se você me contratar como wedding planner, eu posso te dar 100% de garantia que vai ter problema. Não existe evento perfeito, infelizmente. Não existe. Porque mas a gente depende. Exatamente, então é isso que eu tô te falando. Então a gente conta com a temperatura, né? Se vai chover, se vai tá muito sol, se vai nevar. Então, tudo que é relacionado ao evento, nós temos que ter todo um preparo. A diferença de você ter uma wedding planner é justamente você não ter que se preocupar em arrumar isso. Então acontece muitas coisas durante o evento que o cliente ou a noiva, ele nunca soube e nunca vai saber o que aconteceu. Porque realmente é tudo resolvido por detrás das câmeras, por detrás das cortinas. Então ninguém sabe. Então eu já lidei com muitas situações. Muito imprevisto, muito. Não existe. Né? Mas aí você tendo uma profissional que sabe resolver, isso vai passar sem ninguém perceber. E ninguém percebe. É só realmente os profissionais que estão tendo qualquer dificuldade ou tá vendo o que está acontecendo que sabe. Mas o anfitrião da festa mesmo nunca vai ficar sabendo. Né? Então realmente a gente acaba, a wedding planner acaba sendo a cabeça da festa. Então qualquer problema que tenha, seja com o músico, seja com o decorador, seja com o bolo, seja com qualquer parte do casamento, com a noiva estressada, com o noivo que desmaiou, com um vestido que rasga, que isso acontece muito, a wedding planner tá ali para resolver. Então é para realmente os noivos, né, os anfitriões de festa, poder curtir esse momento mesmo. Não o nome, né, cerimonialista, descasca pipi, descasca abacaxi, porque esse nome tá muito chique, gente, resolve todos os problemas. Sim, todos. Além de organizar toda a estrutura, todo o problema vem na sua mão, primeiramente. Eu levo uma maleta de primeiros socorros desse tamanho, então lá tem de tudo. Linha de costura, band-aid, remédio, lenço para lágrima, wipes, absorvente, remédio para dor de cabeça, para dor de estômago, má digestão, enfim, super bonder, porque acontece muita coisa. Já saiu sola do sapato do noivo. Então você tem que ter de tudo. Quando eu imagino que minha maleta já está completa, acontece às vezes alguma coisa que eu falo, nossa, então eu tenho coisas para consertar brinco, para consertar óculos.
colírio, tem tudo. Mil e uma utilidades. Tem que ter para ajudar, porque acontecem as coisas, né? Então é importante ter uma wedding planner para resolver tudo isso, porque realmente se não tem alguém que vai ser o seu braço direito, o seu braço esquerdo, suas pernas, sua cabeça no dia, você não aproveita bem, você acaba não aproveitando a festa, seus amigos, você fica com uma dor de cabeça terrível. Então é importante, independente de quem seja, independente de quem você venha contratar, verifique primeiro, né, os reviews dessa pessoa, as indicações e contrate. É muito importante contratar. Tá vendo, gente? A dica da cerimonialista, Daninha tá ali. Ei, amiga, tudo bem? Ela foi entrevistada da semana passada. Dana, oi, Dana. Eu nem vi direito, que tá longe o telefone, mas eu... A Dana foi uma das primeiras fornecedores que eu conheci. Sim, a parceria, sempre... Ela já tinha um nome aqui na comunidade e, né, era uma pessoa também já bem conhecida aqui, e eu fui atrás dela, porque a gente frequentava a mesma igreja, essa igreja que a gente congregava, e eu fui atrás dela para me ajudar. Inclusive eu fiz o casamento da amiga de vocês, né, da Tati. Da Tati. Não sei se você tá aí, mas foi lindo, maravilhoso. Meu Deus, foi lindo perfeito. mesmo. Perfeito mesmo. Vamos ver então, a área que você trabalha atualmente então é cerimonialista. E quando fala cerimonialista, as pessoas entendem realmente o que é esse seu trabalho na comunidade brasileira, entende que o mesmo papel que você faz aqui no Brasil são o mesmo. Por exemplo, uma cozinheira aqui, cozinheira lá, um advogado aqui, um advogado lá. Sim. E o seu papel, ele é a mesma função. Lá se chama cerimonialista, aqui se chama wedding planner. E o que ela faz lá e o que ela faz aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Então, o que já te motivou é trabalhar nessa área de eventos, né? Começou lá aos 15 anos, Sim. Aí você aqui começou a seguir alguns passos, que tá interessante, né, gente? Que ela falou que trabalhou no Burger King, daí ela trabalhou no Market Basket, depois lá na Fastway Movie de mudanças e tudo mais. E ela não caiu na limpeza não, né? Que é raro alguém que eu conheço que não caiu na limpeza, nem no tanque, que limpeza e tanque, é maioria, não tem uma, né? E ela saiu um pouquinho fora aqui do script. Então já tinha algo já lá, muito tempo atrás, né? E que realmente era o momento dela, né? Foi depois de tudo isso que você passou, essa fase difícil de se encontrar, né? Tudo tem um propósito, né? Eu amo essa área, eu amo trabalhar com noivas. Eu acabei crescendo muito rápido na comunidade mesmo. Eu lembro que meu primeiro ano eu fiz 3 ou 4 eventos, porque eu comecei na metade do ano. Aí no ano seguinte já foi para 17 eventos, no outro ano já foi 40. Uau! E daí o ano passado que não teve, né? Infelizmente. Eu ainda fiz uns aos outros quando ainda tinha alguma abertura, que era para 100, 150 pessoas. Então eu acho que eu cheguei a fazer uns 4, 5 eventos o ano passado, e esse ano nós estamos esperando ver o que vai dar, né? E tem alguma previsão de abertura? O pessoal ainda, tipo assim, você acha que realmente não tem nada marcado, né? Porque as pessoas não têm uma posição, mas tem alguém, tipo assim, que aluga o espaço? Eles têm uma previsão? Tipo assim, eu ligo lá para alugar um salão, um espaço, não tem. Eles vão falar para mim que não tem agenda? Ou eles vão falar assim, a partir de novembro, a partir de dezembro, como que é? Na verdade, Raquel, todas as clientes do ano passado, todas as noivas do ano passado, moveram seus casamentos para esse ano, certo? Então esse ano nós estamos com a agenda cheia. Mas sem ser liberado? Não, porque nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Então nós estamos esperando passo a passo de como que vai ser liberada essa parte de eventos pra gente ir se adequando conforme as leis do governo. Mas realmente não tem uma projeção. Não tem uma projeção. Até então, hoje ainda só se pode 25 pessoas inside, com algumas restrições, não pode ter dance floor, etc. Então nós estamos indo de mês a mês, de quinzena a quinzena, para ver o que o governador fala, né? Então nós temos evento em março, abril, maio, junho,
e que as noivas estão querendo aguardar até o último momento para saber se vai estar liberado ou não para elas transferirem. Eu já tive 2 clientes, uma até inclusive hoje decidiu transferir, quando ela era em abril, ela decidiu transferir mais para frente, porque ela tá achando que tá muito em cima para poder, né, tomar uma decisão, mas infelizmente nós não temos uma noção de quando vai liberar. Entendi. Nós não temos Que certeza. situação, né? Na verdade prejudicou várias pessoas, né? Sim. Mas essa área, né, de eventos, a gente vê o quanto foi atingida, né? A Foi. gente sente pelas pessoas que já tinham os eventos. Sim. E a gente também, né, como participante de tudo isso, a gente fica lá, não vê uma hora de abrir qualquer coisa, um evento, um café, um negócio que a gente possa estar junto, reunido, né? Ainda mais aqui, né, que a gente não está no país da gente, a gente quer estar... Escuta mais longe. A gente está distante do nosso país, e quando a gente tem um evento onde a gente pode conversar, trocar ideias, se tocar, comer algo, né, brasileiro, assim, é muito gostoso, né? Eu acho que o pessoal vai valorizar muito mais depois que abrir isso, porque vê o quanto faz falta a área social na vida da pessoa, porque a nossa vida tem várias áreas, e todas as áreas são importantes. A nossa área afetiva, a espiritual, a financeira, a social, que é essa questão de eventos, né? Que acaba fechando, né? A gente não é só trabalhar. Trabalhou. Quando surge um evento, uma festa, um casamento, é tão gostoso, tão prazeroso, né? E a gente saber que tá ainda tudo, né, nesse pé, mas assim, tendo esperança, né? Que tudo volte ao normal, aos poucos, né? Sabe que não vai ser tão rápido assim, mas que se Deus quiser logo volte tudo como era antes. E nós estamos desejando muito isso, porque nós vimos o desespero das noivas do ano passado, porque realmente mexe muito com o sonho delas, né? Então, tem gente que ainda mexe nas datas, então, nossa, essa data é muito importante por causa de determinada situação, então foi muito difícil, tanto para nós quanto para as noivas em si, para os clientes, porque casamento ainda se consegue transferir, mas quem estava prestes a fazer 16 anos ou 15 anos de idade acaba, não tem como voltar, mas fazer 15 anos de novo. Então, nessas situações foi um pouco mais complicado. Quem ainda estava fazendo 15, a gente ainda deu a oportunidade de tentar fazer o de 16 anos, mas quem já era 16, a gente teve que cancelar definitivamente o evento, né? Não teve como ser transferido. Mas é realmente triste, porque mexe com o sonho, com a cabeça, mexe com tanta coisa. Então, se não sair uma liberação, lógico, nós queremos que todos estejam dentro do que o governador falar, que não tenha total segurança para que esses eventos comecem, mas nós não vemos a hora, né? A gente não vê a hora, a gente fala assim, a gente vivia cansado, né? Porque era todo final de semana e tal. Não aguento Meu mais Deus evento, do agora céu, tá rezando como nós pra estamos aparecer. cansados, e agora a gente não vê a hora. Não vê a hora. Eu quero chegar o momento de falar assim, nossa, que saudade da pandemia. Não assim, vejo a hora de chegar nesse momento. Né? O ser humano sendo ser humano, é desse jeito. Vamos ver aqui, gente. Tá gostando aí da nossa entrevista, conhecendo um pouquinho mais da Raquel. Tem algumas perguntinhas aqui que eu notei que pediram para eu falar com ela. Vamos seguir aqui então. Quanto tempo você está nessa área, né? Só aqui nos Estados Unidos você já comentou. Como é trabalhar ajudando a comunidade brasileira? Que eu não sei se você trabalha contra a comunidade, né? Normalmente, essa pergunta eu gosto de fazer quando as pessoas trabalham com americano, hispano, brasileiro, né? Então, se seus clientes são só, assim, 100% brasileiro, e como é trabalhar com a nossa comunidade? Porque eu sei que é um desafio para vocês, profissionais, porque quando a gente está no Brasil, normalmente é a mesma região, é a mesma classe econômica, é o mesmo pessoal ali. Aqui não, a gente tem uma variedade de tudo, de estados, né, Raquel? Sim. De lugares que muda muito, de classe social, então assim, junta tudo e vira uma mistura mesmo, né? De informação, de opiniões. Então assim, eu acho que trabalhar com a comunidade brasileira é desafiador. Por exemplo, se você estivesse hoje em Curitiba, vou fazer o casamento da Raquel. Normalmente é a família dela, que é todo, né, já a mesma cultura, o mesmo ensinamento, é a mesma religião, os mesmos princípios, a mesma área, as mesmas condições financeiras.
hoje nos Estados Unidos é tudo muito mesclado, né? Então, assim, eu faço essa pergunta como é trabalhar a comunidade brasileira, porque tem que ter, além daquele jogo de cintura, de todas as coisas que você ajuda a resolver o problema, que é na parte física ali, emocional, tem essa parte psicológica, né? Que você tem que, não é só a sua cliente que você está atendendo, é o todo, né? Então, assim, você tem que saber quem vai ser também os convidados, como que, né, qual a expectativa dos convidados e da pessoa que te contratou, né? Como que você lida com essa questão tão assim diversificada. Ok. Eu optei, desde o momento que eu comecei a trabalhar como Wedding Planner, eu optei em trabalhar somente com a comunidade brasileira. Entendi. Porém, 80% ou 70% dos meus clientes é de duas etnias. É um brasileiro casando com um americano, ou um americano casando com um brasileiro, ou com um hispano. Entendi. Então, tem essa acaba sendo de duas etnias diferentes, né? O nosso sistema de organizar uma cerimônia de casamento é muito melhor do que da americana. Então, quando se tem as duas etnias, eu misturo muito a organização conforme as regras das duas, né? E assim, ó, acabei de ver aqui, tem uma noiva minha que é exatamente essa. Que legal! Essa foi, eu vou te dizer, essa tem foto história. tem história. Porque essa foto não foi combinada e ficou uma foto muito... mostra muito o que eu faço. Tá vendo? Eu tô ajudando a carregar o vestido da noiva, carregando o buquê. A minha assistente, a Melanie, que se tornou minha grande amiga, ela ajudando os padrinhos e os pais a descerem, a gente descontraído. Isso daqui não foi combinado. Então, é uma foto muito, muito significativa pra mim. O noivo olhando pra você, tipo assim, ele obrigada aí pela ajuda. Ele é americano. Esse foi o caso que eu tô te falando. Ele é americano, ela brasileira. Que legal! Sim. Muito então legal. Foi muito, muito legal. Um beijo, Lu. Saudade. Vamos fazer suas fotos, seus votos. As suas bodas. É isso mesmo. Então, assim, eu optei em fazer pela comunidade brasileira, trabalhar com a comunidade brasileira. É a minha língua, então eu gosto, né, dos brasileiros, não sou hipócrita em dizer que não, eu amo os brasileiros e eu tento fazer o melhor possível para ajudá-los. Ô, gente, eu fico tão feliz, assim, né, eu tô aqui mais tempo que a Raquel e eu vejo, assim, de quando eu cheguei até hoje, o quanto que a nossa comunidade brasileira evoluiu. Eu também sou igual a Raquel, quem me conhece sabe. Eu amo a comunidade brasileira, estou envolvida sempre com a comunidade brasileira, apesar do meu trabalho ser a área de limpeza, que os meus clientes são americanos, mas assim, todo o meu contato, a minha amizade, o lugar onde eu tô, tudo é brasileiro. Tudo que eu faço é com brasileiro. E eu gosto de honrar, gosto da nossa comunidade. E eu fico assim, observando do tempo que eu cheguei até agora. Assim, eu fico tão feliz de ver outras áreas crescendo na nossa comunidade, igual eu falei para ela que eu chegava, antes era limpeza, construção, não tinha muito brasileiro em outras áreas, e hoje você acha tudo, né? Cerimonialista, é um personal, uma psicóloga, é um médico, é um dentista, muitas coisas na área, né? Nossa língua. Então, assim, a gente fica cada vez mais à vontade. Eu fico muito feliz com a nossa comunidade crescendo, desenvolvendo, as pessoas crescendo. É tão lindo, por isso que esse quadro fala História de Brasileiro de Sucesso. Sabe, a pessoa chegou igual a Raquel, né, enfrentou o desafio, longe da família, a língua, é o dirigir, é o emocional, psicológico da gente que mexe muito, o recomeçar a vida e caminhando pouco a pouco e chegar onde ela está hoje, fazendo a diferença, né, realizando um sonho dela e da comunidade. Então eu fico tão feliz, assim, é gratificante ver as pessoas à nossa volta, né, desenvolvendo e crescendo. Então o quadro é para isso, para você conhecer a história de outra pessoa, valorizar. Se você gostaria, por exemplo, de fazer algo igual a Raquel faz hoje, ou uma outra área, perguntar, tirar dúvida, né? Ela com certeza pode dar dica como fazer para vocês chegarem e saber que vocês não precisam estar só onde vocês estão. Aqui, eu falo, Estados Unidos é um país das oportunidades.
Então, se você tá aí ouvindo a nossa live hoje, às vezes motivado, entendeu? Querendo procurar algo diferente, né? Então, assim, tem tanta coisa que a nossa comunidade brasileira ainda é carente. Então, conversa, faça pesquisa, através dessas lives, uma coisa vai puxando outro assunto, né? Então, assim, eu trabalho, né, igual a Raquel, eu sou cerimonialista, mas às vezes ela sabe exatamente o que a comunidade está precisando um pouco para completar a equipe de trabalho dela. Eu acho que precisa mais de alguém na área de decoração, acho que precisa mais de alguém na mesma área que eu tô, porque eu não consigo atingir. Então, assim, é unir as nossas forças, né? A nossa comunidade, através dessas histórias, a gente ficar mais fortalecido, mais unido. Porque, às vezes, né, Raquel, as pessoas falam, brasileiro não é unido. Sabe, gente, não é assim. A gente tem que falar bem mesmo da nossa comunidade, estar junto. Acontece algum imprevisto? Algumas situações, em qualquer nacionalidade vai acontecer. Sim. Mas é importante a gente apoiar um ao outro, né? Apoiar o trabalho, elogiar, motivar, não tá bom, mas vamos, né, incentivar, não pode ficar melhor, um dar a mão para os outros, porque a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de Deus em primeiro lugar, mas a gente precisa das pessoas também à nossa volta, a gente não é nada sozinho, né, Raquel? Não, e brasileiro, eu vou te contar, brasileiro em vários aspectos dá de 10 a 0 nos americanos, tá? Principalmente na criatividade, então a gente tem que realmente... às vezes a gente sabe fazer alguma coisa e não põe em prática porque tem medo de não dar certo, então tem que tentar, né? Todos os meus fornecedores, todos que eu trabalho, eu priorizo ser brasileiros. Eu tenho, todos são brasileiros. Eu trabalho só com um hispano, que é na parte de entretenimento, mas em todo o restante, bolo, docinho, bem casado, decoração, DJ, foto, vídeo, tudo, eu realmente só indico brasileiros. Gostoso, só companhia, né? Brasileira. Gostoso, deixa eu ver a hora ali, que a gente vai batendo papo, esquece da hora, né? É verdade. Mas estamos em 7h46, uns 40 minutos aí de entrevista. Se alguém tiver alguma perguntinha aí pra fazer, aí a gente faz pra Raquel, que eu já tô com algumas aqui também pra completar a entrevista da noite. Mais uma vez, gente, obrigada aí por estar acompanhando a gente, pessoal aí no canal Gospel News, né, com o quadro Brasileiro de Sucesso nos Estados Unidos, toda quarta-feira. Você pode ser o próximo entrevistado, tá bom, gente? A gente está aqui para valorizar todos os profissionais que fazem a diferença na nossa comunidade. E estrela da noite hoje, a Rachel Adamo, cerimonialista dos eventos de Boston e região. Sim, obrigada. Vamos lá, então, os benefícios. Tá. Qual a dica que você daria para quem sonha trabalhar nessa área, né? Porque você já veio com muita bagagem lá, né? Mas a pessoa gosta, mas não teve ainda essa oportunidade, essa bagagem toda sua lá do passado, né? Sim. Você tem uma dica para dar para uma pessoa que gostaria de trabalhar nessa área, né? Porque a gente está aqui para ajudar o outro, não é assim, minha concorrente. A gente tá para unir, para juntar, para ajudar, né? Sim. Então, o que eu falo, o que a primeira coisa que tem que fazer é procurar conhecimento. Fazer cursos, porque infelizmente na minha área você só vai ter uma grande experiência com experiência. Né? Então, só vivendo a prática. Então, só a prática que vai te trazer experiência, porque é isso que eu tô te falando, esses perrengues que acontecem, esses problemas que acontecem, você não vai conseguir, exatamente, você não vai conseguir solucionar se você não passar por ela. Então, até você, a bagagem toda que eu tenho desses 21 anos, sempre acontece uma coisa nova. Entendi. E mesmo assim, mesmo eu tendo 21 anos de experiência, mesmo eu sabendo solucionar muita coisa, às vezes eu me pego em alguma coisa nova, né? Então, infelizmente, nessa minha área é realmente a prática. Mas assim, o que me incomoda muito é, por exemplo, a pessoa gostar de tirar foto de celular e comprar uma câmera profissional e achar que é fotógrafo. Entendi. Ou a mesma coisa que funciona com vídeo. A pessoa gosta de fazer alguns vídeos, até começa a fazer vídeo profissional e tal, mas não faz um tipo de curso, não se especializa e se lança no mercado com um preço muito mais baixo do que os profissionais para poder tirar clientes deles, mas quem acaba pagando o preço são os próprios clientes. Entendi. Porque pagam barato e o serviço acaba sendo péssimo. Então eu digo da mesma coisa na minha área.
as pessoas acham que a cerimonialista é somente organizar uma fila para entrada de cerimônia. Entendi. E that's it. E não é. Tem alguns profissionais que são decoradores que oferecem o meu trabalho, mas somente para alinhar as pessoas no casamento e não dão total assistência como uma cerimonialista dá. Entendi. Tem todo um processo. Eu trabalho com as noivas 1 ano e meio antes do casamento. São etapas que tem que se seguir, são muito detalhes. Num casamento você lida com 10 a 15 fornecedores diferentes. É muita coisa que tem que se fazer. Então, achar que a wedding planner, cerimonialista, é somente alinhar os padrinhos, porque isso até meu filho consegue fazer. Porque realmente, se você vai em 2, 3 casamentos, você já pega o jeito de como que é, onde cada um entra. Mas isso é 2% de um casamento no total. Tem muitas outras coisas que tem que ser colocadas, muitos detalhes. Então, assim, não basta você apenas gostar e se lançar no mercado achando que pode fazer isso. Tem que se especializar, tem que fazer cursos e principalmente tem que ser justo e cobrar os valores do mercado. Eu vejo muitas maquiadoras falando isso também, o tanto que elas se prejudicam. Hoje, um casamento no Brasil, para você contratar uma maquiadora profissional, você paga R$2.000 no mínimo para ter uma maquiagem de noiva. Aqui, as maquiadoras cobram 350, $400 e acham um absurdo. Lembrando que as pessoas ganham R$1 lá e pagam em real. Aqui se ganha em dólar, paga em dólar. Então, é como se também pudesse cobrar $1.800. Mas aqui elas cobram 350, 400, $450. E as clientes acham um absurdo. Mesmo a pessoa ser uma tremenda profissional. E daí vem uma maquiadora que compra produtos inferiores de farmácia, que podem dar alergia, não sabe maquiar direito, aí chega na metade do casamento, a maquiagem está derretendo, os cílios está caindo. Gente, tem que se dar o valor. Por favor, vocês têm que contratar pessoas que têm experiência, que têm cursos, que vai poder te passar excelência no que está fazendo e tranquilidade. Então, a dica que eu dou em qualquer profissão, qualquer área que você venha atuar na parte de eventos, se especializa, faça cursos, faça estágio, para daí você se lançar no mercado. Porque não é fácil e se pode cometer erros gravíssimos. Infelizmente, evento, você não tem como mudar para outro dia, não tem como refazer ele. Ele é aquele dia e não tem, o que acontecer ali é o que vai acontecer, você não tem como mudar a história. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Então, quem quiser realmente entrar na área, seja de cerimonialista, maquiadora, fotógrafo, quem for, se especialize, faça cursos, faça estágio com profissionais que já estão no mercado há muito tempo, para vocês poderem ter conhecimento e principalmente cobrar preço justo. Gente, ótimas dicas, né? Eu acho que eu ia sugerir e dar uma dica para Raquel, escrever um livro, né, da história dela, a princípio, né, da experiência, todos os imprevistos, né, que já aconteceu, porque dá uma consultoria, né? Sim. Tipo assim, para quem quer colocar toda ali a sua experiência, mas você colocar a teoria e a sua prática junto, para quem quisesse, né, ser cerimonialista, você tem a capacidade de ser professora, treinar outras pessoas. Você sabe que algumas pessoas já me falaram isso, eu não sei se eu tenho essa capacidade de ser. Teve gente de Nova York me procurando para poder dar curso para ela, gente de Canérica, mas eu ainda não sentei para pensar nessa situação, porque não é tão fácil. É fácil você explicar a sua experiência, é fácil você poder colocar isso para a pessoa que quer trabalhar, mas são apostilas, são coisas que tudo uma coisa que é mais didática, né? E isso que eu tenho que pensar melhor como se fazer. Mas já me falaram, assim, para tentar entrar nesse ramo, quem sabe, né? Eu acho que você é super capaz, Raquel, né? Com esse profissionalismo dela, esse jogo de cintura, que realmente o cargo dela, a profissão dela exige muito disso, né? A Raquel, ela é uma pessoa, assim, muito responsável, muito humana. A gente vê o quanto ela, assim, querida,
ela é uma pessoa humilde, né? E todas essas características que ela tem cativa muitas pessoas que estão procurando o seu serviço, né? Porque não é só o conhecimento profissional, porque tem gente que só sabe ali o conhecimento mesmo técnico, profissional e na prática, mas não é uma pessoa assim, simpática e grata. E eu vejo Raquel, assim, sempre muito simpática com, né, com as pessoas. Tem gente que fala que não, tá? Sim, mas assim, quando as pessoas falam que não, por exemplo, vamos supor assim, igual alguém fala, Raquel é chata. Você pode procurar que atrás daquela palavra chata, quem falou aquela palavra, ela escutou alguma coisa que ela não gostaria de escutar, mas que na verdade era uma coisa boa. Eu vou te dar, exatamente, é o que acontece. É um resultado bom, mas a pessoa não... Tipo assim, a gente tem que... Não identifica, não sabe porque assim, eu lido... aquilo. Queira ou não queira, eu tô ali trabalhando pra noiva. Então, minha principal questão no dia, de estar agradando, a satisfação no dia, são os noivos, são os anfitriões da festa. Então, o que acontece? Nós fazemos várias reuniões antes daquele evento. Então, eu sei que a noiva quer, deixa de querer, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a noiva às vezes fala, Raquel, ela me dá uma lista de presença de convidados. E tá lá escrito, olha, eu tô convidando o João e a Maria. Aí eu ligo pro João e pra Maria, eles falam, ai, meus pais estão vindo pra cá, do Brasil, e a noiva nunca viu eles. Ai, eu quero levar eles. Se eles ligam pra noiva, a noiva, sem jeito, vai falar, ok, pode ir. Não tem jeito. Mas se você tem uma wedding uma cerimonialista do lado pra te ajudar, você tem tudo. Vem pra nós. Então eu que acabo sendo a testa de ferro dela e a antipática. Porque daí eu tenho que falar, olha, infelizmente o convite é feito só pra João e pra Maria, não tem como fazer. Como acontece em muitos casos, que é muito desagradável, mas eu entendo os noivos que querem dessa forma, que é a questão de crianças no evento, ou determinada idade. Então eu já tive vários problemas referentes a isso, até mesmo no dia do evento. Foi avisado que não podia, levaram e... Sabe, a pessoa teve que ir embora, infelizmente, não tem como abrir a sessão, né? Em alguns casos, os noivos realmente, se foi avisado, então acaba sobrecarregando tudo a mim, e as pessoas acham que eu que sou a antipática, que eu que sou a chata, né? Então, como acontece de muitas vezes eu ter que me impor para profissionais, para os parceiros que estão ali em volta, ou até para convidados que são muito mal educados. Então, às vezes a gente fala, olha, espera que nós vamos chamar a tua mesa para poder ser servido no jantar. Eles levantam antes, eles querem comer os docinhos, faz a maior bagunça na mesa do bolo e ainda não foi tirado foto. Então, eu acabo tendo que ser realmente a durona, mas as pessoas confundem a dureza com antipatia, e que na verdade não é, que a minha profissão no dia do casamento exige aquilo. Aquela postura, porque senão ninguém vai me levar a sério. Não, imagina se eu não tivesse essa postura. Exatamente. Como que ia estar o seu nome se com a hoje minha no postura, mercado? exatamente, se com a minha postura ainda acontecem essas coisas que são chatas e de má educação, se eu fosse ainda tranquilona, não deixasse tudo, ia virar uma baderna. Né? Então, uma desorganização, e você tá ali pra organizar. Exatamente. Então, e eu sou assim, se alguma cliente pega e reclama de mim de algum vendedor pós-casamento, que tá acontecendo alguma coisa, eu vou e puxo ainda a orelha do vendedor. Porque muitas noivas contratam as pessoas que eu tô indicando porque eu conheço, eu tô dando a minha palavra. Então, se por acaso eles não estão cumprindo com o que eu falei que eles iam cumprir, a responsabilidade é minha também. Então, eu vou e cobro. Então, assim, só que eles me conhecem, todos os meus parceiros, eles me conhecem, a gente tem uma parceria muito forte. Eu acho que nós temos, além da parceria, uma amizade muito grande. Então, a gente tem esse direito de cobrar um do outro, né? Porque justamente, às vezes, por eu puxar, às vezes, a orelha de uma certa forma pesada, eles vêm e falam, não, Raquel, vai mais com calma, não sei o quê. Então, às vezes acontece isso, mas a gente continua sendo amigo. E eu sou parceira fiel mesmo. Então, quando eu fecho parceria, quando eu conheço o trabalho das pessoas e eu indico eles até o final, né? Então, eu gosto muito dessa questão, sabe? Então,
Mas é por isso que eu te falei que as pessoas às vezes me chamam de chata, mas é a postura que eu tenho que estar tomando no dia. Você falando esse negócio chato, agora veio o negócio na minha mente e a gente que trabalha na limpeza, agora dá para associar mais ou menos uma coisa com a outra. Que quando a gente fala assim, vamos limpar a casa da fulana, daquela chata. Sabe o que é chata? É porque ela quer uma coisa que ela tá pagando e que é bem feita. Então a gente veio falar assim, que nome que a gente dá? Chata. Mas não é porque é chata, é porque é uma coisa, é uma palavra que você acaba usando. Então quando você, por um acaso, né, ouvir alguém falar, Raquel, é chata, então não leva mal, é mais ou menos isso. Quando a gente limpa uma casa da cliente, eu falo para as meninas, tem que ir lá limpar a casa da fulana, ela tá aquela chata. O que quer dizer aquela chata? Não é o sentido da palavra realmente de ser chata. É porque ela quer quer uma coisa bem limpa. Ela tá pagando, então eu quero assim. É assim que tem que fazer. Então, quando falar pra você, é chato, então você tá entendendo que não é o sentido realmente da palavra, é porque é algo atrás. Agora a questão aí da limpeza, quando a gente fala. Porque a gente não sabe o que a gente fala quando a cliente quer uma coisa bem feitinha, bem caprichada. Que nome que a gente ia falar se não fosse chata? Exatamente. Limpar a casa. Exigente, talvez, exigente, né? Mas a gente não fala. Da casa, a casa da chata, da chatinha, da chatona. Tá vendo? Acontece em todas as áreas. Em todas as áreas, mas não se preocupa, porque o seu trabalho realmente é reconhecido, todo mundo sempre ouve muito bem de todos os eventos, né, que você realiza, a destreza, né, a forma como você trabalha com as pessoas, mesmo você sabendo que a satisfação ali tem que ser 100% dos clientes. Mas você, né, igual você falou, são todos os fornecedores e os convidados, né? Então é um conjunto, né? Infelizmente, às vezes a gente não consegue agradar a todos, né? Justamente por eu ter que ser dura com alguns convidados, eles realmente não gostam de mim. Mas acaba que faz parte da profissão, né? A pessoa entende e tem que ter esse jogo de cintura também de, né, entender essa posição aí. Tá bom, vamos então, aqui estamos mais uns 5 minutinhos, a gente já está encerrando. Você comentou alguns números de eventos que você fez, né? Algumas pessoas acham que você faz só casamento e aniversário de 16 anos, alguma coisa assim, né? Mas eu faço muito open house. Sim. Eu faço bastante open house, eu faço também festa infantil, hoje as festas de 1 ano de idade, gente, tem sido praticamente um casamento. As mães têm investido tanto quanto uma noiva numa festa de 1 ano. Então, quando é dessa maneira e tem uma quantidade de convidados grandes, né, acima de 80, 100 pessoas, exige ter sim uma pessoa para ajudar a organizar. Ainda mais porque daí realmente são muitas crianças, né, que acabam indo. Então eu também faço festa infantil, open house, festas de 15, 16 anos, festas de aniversário eu também faço. Fiz alguns o ano retrasado. E também eventos corporativos eu faço, mas a grande maioria é casamento. A maioria é o carro-chefe. Sim. Raquel, o que mais aqui? A gente queria que você contasse pra gente uma história, assim, né, na área que você trabalha, né, de eventos, casamentos, uma história, assim, ou muito emocionante ou uma coisa, assim, engraçada que aconteceu, uma situação que marcou você durante essa trajetória sua de 5 anos, realizando sonhos aí da nossa comunidade. Bom, de emoção eu posso dizer que todos os eventos me emocionam muito. Olha, eu vou contar um segredo. Várias vezes principalmente durante a cerimônia ou no first dance, que também é muito emocionante, ou nos speeches que fazem, eu me emociono muito, eu sou muito chorona, então eu acabo virando de costa, dou uma choradinha, uma disfarçada, porque eu não aguento. Então todos pra mim os casamentos são emocionantes, eu participo da história dos noivos com um bom tempo antes, tenho clientes que antes de ser clientes eram meus amigos também. Até eu tô vendo aqui que eu chamo ela de tia Tânia. Porque cliente que vira amigo depois. Que vira amigo depois, existe também. Tô vendo aqui que a tia Tânia tá aqui ao vivo também. A festa da filha dela foi muito emocionante pra mim, porque a gente já se conhecia há muito tempo. Então foi muito legal pra mim estar fazendo a festa da filha dela. Então tudo
todos os eventos me emocionam muito justamente por saber da história de todos, né? Por acompanhar a história deles. Agora... Não. Mas assim, eu vou contar uma coisa que aconteceu, não engraçada, mas para vocês verem a importância de uma wedding planner. Não foi um evento que eu participei. Foi uma colega minha, uma amiga, também a minha amiga, além de parceira, minha amiga me mandou. Ela foi convidada para um casamento e não tinha, ou tinha, eu acho que não tinha o wedding planner e decidiram deixar só o wedding coordinator do venue tomar conta do... O que é isso? A wedding coordinator é como se fosse a cerimonialista que é do venue, que já é própria do hall, do salão de festa. Do salão de festa. Exatamente. Ela já é daquele local. Tá. Só faz a festa, o evento, já tem eles lá. Entendi. Só que o que acontece? Eles cuidam só da parte do salão de festa. Então, se os garçons estão servindo a comida da maneira certa, está tudo ocorrendo dentro do que tem que ocorrer, dentro do horário que foi previsto. E quando o casamento é nesse salão de festa, ela faz essa fila aí. Mas é só. Tá? Não faz mais nada. Então, foi deixado na mão dessa pessoa de organizar e essa minha amiga chegou na festa, aconteceu a cerimônia do lado de fora do salão e quando chegou dentro do salão, os docinhos não tinham chego, o bolo não tinha chego. A noiva, na hora que entrou no salão, começou a chorar, se desesperar, acabou com o casamento dela. Uau! E ninguém se tocou. Muito menos a wedding coordenator no lugar. Então imagina só o desespero dessa noiva, gente. Se sou eu que tô lá, eu dou meu jeito. Entende? Então por isso que eu tô falando, é importante. Coisas que aconteceram comigo, por exemplo. Quando a gente abriu o véu da noiva, tava muito amassado. E não tinha vaporizador, não tinha ferro, não tinha nada. Eu tenho a técnica para desamassar. Entendi. Rasgou o vestido, que eu geralmente vou no making off, onde a noiva tá se arrumando. Ali é onde acontece muito problema, porque rasga vestido, a alça sai, tem que tirar a tag de preço, tem que... Quando a noiva quer ir no banheiro, você vai junto? Vou junto pra levantar o vestido. Já limpei muita noiva. Essa é engraçada, porque eu pedi pra ela contar uma coisa que chegou. Já limpei muita noiva em situações muito constrangedoras. Mas, né, a gente acaba tendo que fazer. Os imprevistos, né? Ó, a tia Tânia até lembrou aqui que a tia Tânia, que foi essa festa de 15 anos, a pessoa que estava responsável pelo buffet, aquele querosene que vai embaixo da comida caiu no pé dela. O pé dela queimou, ela teve que ir embora no meio do evento. Não acredito! E eu consegui achar uma pessoa pra colocar lá no lugar dela. Então, acontece, gente. Pergunta se a tia Tânia soube. Não soube, na hora não soube, né, tia Tânia? Só que eu só contei pra ela porque ela é minha amiga e a gente acabou conversando depois. Senão, geralmente, então, cliente depois não passa sabe. evento, você não marca lá um cafezinho com a noiva e conta tudo que aconteceu. Não, jamais. Eu deixo ela pensar que foi tudo perfeito. Ok. É melhor assim. Pra que desiludir, né? Melhor deixar dessa maneira. Aí a noiva liga depois de uma semana, passando de Raquel, obrigada, tá tudo perfeito. Você, tudo 100%. Só Deus sabe o que eu passo, gente. Tem dia que eu chego em casa que eu tô assim arrebentada. Porque tem contratos que noiva fecha comigo que são contratos mais completos, que eu fico com ela desde manhã, então às vezes eu trabalho 20, 21 horas seguidas com a noiva naquele dia. Então é difícil, é muito estresse no dia, mas que eu tô acostumada. As noivas não precisam passar por isso. Ai, gente, é muito importante. Legal, né? A importância aí, gente, dessa profissional aí nos nossos eventos. Então aí 5 minutinhos, já vamos encerrar. Vamos ver o que mais que a gente vai perguntar aqui pra ela. A gente, como falou, né, que tem amigos que são clientes e clientes que viram amigos. Muito interessante essa questão também, né? Sim. Tá, eu queria fazer uma pergunta aqui. Como você participa das festas? Porque todos os eventos e festas você está trabalhando nos finais de semana, que normalmente é os dias do evento, sexta, sábado, domingo. Quando você está realizando ali o seu serviço, no evento, casamento, aniversário,
você se sente trabalhando ou você sente assim, que você Que tá eu tô na numa festa festa. mesmo? Não. Como que é? Trabalhando. Trabalhando Trabalhando, a mesmo. não ser que o evento seja de algum conhecido, amigo, e que eu tô ali trabalhando, né? Que eu ou dei de presente a organização da festa e tal. Então, daí na hora que chega de abrir a pista de dança, eu sou convidada. Entendi. Mas não, eu sou extremamente profissional e eu fico profissional, centrada do começo ao fim. E quando você tem uma festa, assim, como você faz? Você já tem os seus trabalhos, então você não participa do SESC Infelizmente não. por um tempo. Quando é festa de profissionais que são da área mesmo, então ele já costuma fazer sempre quinta, quarta, segunda, tá. justamente porque são os dias que todos podem, né? Mas final de semana, infelizmente, eu já perdi muita coisa. Muita coisa eu já perdi por estar trabalhando. Mas por outro lado também tem a vantagem, que você tem a semana de uma certa forma. Sim. Não é ficar todo dia, né? Tem que estar preparando para os finais de semana. Mas aí você tem uma forma mais flexível de lidar com os seus horários, né? Tem a parte boa, né, Raquel? Porque todo o seu trabalho tem, né? Tem seus prós e contras. Exatamente, não tem como. E só pelo fato de eu estar feliz na área que eu estou trabalhando, pra mim é tudo. E mais uma curiosidade, a gente sabe que casar, né, é um sonho de quase o quê? Vamos falar 95, para não falar todas as mulheres, é um sonho das mulheres. Mas a gente, assim, acha que às vezes é só mulheres, mas é realmente só as mulheres? O homem realmente tem esse sonho realmente de casar? Porque a gente leva fama, a mulherada é louca pra casar, ou quando a gente vê, veio o noivo, né? Ela casar, é o sonho dela, vou casar porque ela quer. Mas é bem assim, ou eles que não gostam de se expressar que também no casamento? Tem muitos noivos que são mais eles que querem do que a noiva. Claro, não é a grande maioria, pode dizer que 20% só é de noivos que realmente é o desejo dele, mas a grande maioria é as noivas que têm o desejo e o noivo embarca, né? Mas é um desejo, é o que eu falo. Não tem idade para se realizar esse sonho. Muitas mulheres que vieram para cá, muitas delas não fizeram sua festa de casamento no Brasil e sonham em fazer a festa aqui. Eu fiz um casamento em dezembro de 2019, que foi um casamento muito emocionante, eu acho que foi a noiva mais feliz que eu já conheci. E ela já tinha 32 anos, 30 ou 32 anos de casada. Uau! Ou 35, alguma coisa assim. Anos de casado no civil e eles nunca tinham feito o casamento. E era um sonho dela. Sempre foi o sonho dela. Pois ela estava impecável. Ela quis vestido branco, rodado, o noivo de taxiro, toda a pompa e circunstância, se arrumou lá lá onde que tem um cassino, aqui de Boston. Então, ficou lindo o casamento dela. E ela transmitia felicidade o tempo todo. Transbordava felicidade o tempo todo. A gente se contagiava só de olhar pra ela. Entendi. E foi um casamento muito lindo. Então, não tem idade. Ela já tinha 50 e poucos, quase entre 55 e 60 anos na época. Então, não tem idade para realizar o seu sonho. Se você ainda tem esse sonho de se casar... a esperança é o último sonho. Mas ele ainda está no quarto filho, né? Eu tô no quarto filho. Olha o tanto de página. Olha o tanto de página que ela já tem no casamento dela. Então, não deixe de realizar esse sonho, tá? Existe festas para todo tipo de bolso, tá? Então... vai tudo depender do seu sonho, do jeito que você quer, mas não deixa de realizar o seu sonho. Gente, que bate-papo mais gostoso, né? O quanto de informação que a gente pode ter, né? Da mesma hora que ela falar da malinha dela, com todos os apetrechos, com todas as coisas, recursos que ela tem para resolver os problemas, mas o quanto também tem a parte, né, que envolve a emoção, o psicológico dela, o envolvimento com tudo, né? Então, assim, é muito bonito de se ver, né? Porque não é um trabalho, assim, que é só ali, fez aquela... uma troca, né? Tipo, igual um serviço, vem aqui, passa o deck no carpete, tá, quanto quer? $100, pronto, vai lá. Não, é uma coisa, assim, que envolve muitas coisas, né? É o financeiro, emocional, os problemas, é os sonhos, é tanta coisa misturada. Eu acho, assim, uma profissão muito linda, muito bonita mesmo, né?
E de ter uma pessoa que é parceira ali mesmo, não é uma profissional somente, né? Igual eu falo, repito, né, no começo da entrevista que eu estava falando. É uma profissional que está ali, é tudo misturado, né? Mãe, amiga, irmã, é tudo, né? É tudo. É tudo, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente não tem, às vezes, todas as famílias, a melhor amiga. Então, assim, ela tá ali para suprir mesmo todos os buraquinhos, tudo que precisa ser feito, ela tá ali observando, tá ligada, né? Exatamente, tem que ficar ligada, 350, né? Nem 220. Não para, né? Sem contar que é uma pessoa, além de ser uma grande profissional, né? Ela é bem vista na nossa comunidade, né? O relacionamento dela, as amizades, né? Muito influente, mãe, esposa, né? Então, assim, graças a Deus, né? Então, isso eu considero uma pessoa realmente de sucesso, né? Paga o preço do final de semana, deixar o filho, o esposo, não participar de algum evento, mas toda profissão, igual a gente falou, tem os seus dois lados. E ela se sente realizada, né, no que ela faz, principalmente a pessoa também que contratou. Então, fica aí, né, a entrevista da noite. Raquel, muito obrigada, né, por compartilhar a sua história. Eu sei que tem muitas coisas ainda, né, que você poderia contar, porque uma história de 11 anos, pra gente resumir, né, quando eu falo para as pessoas 1 hora, ainda falta tempo, porque 1 hora, né, dá para saber algumas coisas, mas ainda vai muito além. Então, você que quer ir conhecer um pouco mais a Raquel, contratar o serviço, tirar alguma, né, tirar uma opinião, uma dica, conversar. Ela tem um espaço lindo, maravilhoso aqui no centro de Lowell, né? Ela, né, vem tomar um café, conversar, ver os eventos que ela já fez, trocar ideia. A gente sabe que no momento não está assim aberto para eventos, mas a gente vai sonhando, gente, para 1 ano, 2 anos, vai se programando, porque assim, aproveita as oportunidades, fala, agora não tem evento, tudo, tá, né? Eu quero casar, quero realizar alguma coisa, mas não é para sempre, vai se organizando, porque principalmente para tudo nessa questão de evento, né, Raquel, casamento, tudo, é a longo prazo. Então começa a sonhar esse ano, para que 2 anos, daqui 1 ano, procura ela, conversa, né, troca ideias e deixar aqui, Raquel, a sua questão lá da dica que eu te falei. Dar aula para as pessoas, né? Essa época agora da quarentena, treinar pessoas para serem, né, igual assim, com você, fazer esse trabalho, não só aqui nessa região de Boston, outros lugares, né? Hoje em dia tem muita coisa online, né? Então pode dar aula para pessoas em outros estados, outros brasileiros. Você até falou a questão de concorrência, eu tenho concorrentes minhas que eu indico elas, porque eu não posso pegar todos. Não tem como. Às vezes coincidem de casamentos serem no mesmo dia. Então, o máximo que eu consegui fazer foi, eu tive um dia que eu tive que fazer 3 eventos. Eu tenho equipes que dá para fazer, mas se a festa é muito grande, eu não consigo dar conta de 2. Às vezes eu consigo dar conta de 1 por dia. Então, eu tenho parceiras que são da mesma profissão que eu as indico quando eu não posso pegar. Então, não existe muito essa história de concorrência, né? Infelizmente, a gente não tem como abraçar o mundo. Então, a gente tem que ter as parcerias mesmo sendo do mesmo segmento que nós. Agora, para finalizar só, eu gostaria de fazer só alguns agradecimentos, porque eu acho que se eu cheguei onde que eu cheguei, se eu trabalho com o que eu gosto, é porque muita gente estendeu a mão para mim, muita gente acreditou no meu sonho, acreditou na minha profissão, acreditou na minha experiência e fez com que eu pudesse estar aqui até hoje. Então, primeiramente, lógico, eu queria agradecer a Deus, né? Porque Deus é perfeito e agradável a todo momento, a todo instante. Ele sabe onde que nos coloca, né? Então, para eu estar trabalhando no ramo que eu tô, eu tenho que agradecer a Fernanda Castro, que foi a minha professora em Curitiba, que eu era assistente dela, ao pastor Luiz Carlos de Castro, que é o maestro, que além de maestro ele era pastor, então não tem como se dirigir a ele de outra maneira, a não ser pastor. Então eles que me inseriram no mercado de eventos lá no Brasil, eu abri minha empresa lá com a minha cunhada, então depois vim pra cá, então eu também tenho que agradecer a Márcia Adami, que é cerimonialista até hoje também como eu, tem os 20 anos de experiência como eu tenho.
E aqui eu não tenho como não deixar de agradecer as primeiras pessoas que abriram as portas para mim nos Estados Unidos no ramo, que é a Beta, que é a decoradora aqui de Lowell. Tem a Dana, que me ajudou muito, a Dana Padilha, a Michele Gasal, que foi uma tremenda parceira para mim no começo da minha trajetória até hoje. O Alex do Estúdio Artfoto também me ajudou muito logo em seguida. E aí depois disso, com os anos, a gente foi criando outras parcerias, outras amizades. Então eu tenho que agradecer muita gente, ao Carlos da Ebenezer Decoration, a Aurilene Ribeiro, que também me ajuda demais. Ela praticamente obriga as noivas dela a me contratar. Ela fica jogando terror nas noivas. Você quer que aconteça isso no teu casamento? Você quer? Então é melhor você contratar. Ela joga terror. Eu tenho certeza que quem contrata não se arrepende. Assina embaixo. Gente, é impressionante. Mas enfim, então eu preciso agradecer a todas vocês e também todos os meus clientes, que se não fosse por vocês, eu não estaria aqui também. Peço desculpa se eu desagradei alguém. Infelizmente a gente não tem como agradar a todos, mas eu tento fazer o meu melhor, até mesmo porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. Então eu sempre vou tentar fazer o melhor para agradar vocês, clientes, e eu tô aqui à disposição. Estou no centro de Lowell, precisar falar comigo, meu telefone é 978-761-0304. Você encontra, meu Instagram é Rachel Adami, a cerimonialista. O Facebook também é Rachel Adami, é com R-A-C-H-E-L, Adami. É chique. Então, minha mãe até nisso sabe. Eu acho que minha mãe já sabia que eu vinha para os Estados Unidos. Que é meu nome de batismo, é Rachel. Então é isso, eu só tenho que agradecer a Deus e a todos os meus parceiros que estão comigo até hoje, né? E quem não tá ainda, e quem não tá ainda me procura, que mais sabe. Não esqueça. E noivas, clientes que vão fazer o casamento, eu sei que não tá aberto ainda, mas logo vai abrir. A vacina tá dando oportunidade de que as coisas, tá dando a entender que as coisas vão abrir logo, tanto que quando a vacina chegou aqui, muitas noivas começaram a me procurar para já começar a programar seu casamento. Não pense que você não tem como realizar seu sonho. Às vezes eu sento aqui com a noiva, faço um plano de pagamento para ela, uma planilha de pagamento, e às vezes com $200 por semana você consegue realizar seu sonho. Nossa, que legal, gente. Olha, você vê, além de uma grande profissional, que lindo, né? Ver esse coração cheio de gratidão, né? Não esqueceu as pessoas que começou, né? Que motivou, que incentivou ela nessa caminhada. E lógico, as pessoas que estão ainda nessa caminhada, que são muitos, mas assim, as principais, que a gente realmente nunca esquece, da onde a gente realmente começou, né? Não esqueceu ali a sua origem, né? Da onde você veio e citou, que lindo você falando lá de Curitiba, quando você começou, né? Você começou lá, né? Da onde realmente surgiu tudo. Então, achei muito bonito da sua parte você não esquecer as suas origens, as pessoas que realmente te motivaram e incentivaram você lá e aqui também, né? Quando você recomeçou de novo esse seu trabalho aqui. Sim. Então, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Gente, obrigada aí pela participação. Eu vi que tem bastante comentário aí. Depois a Raquel vai estar, a Rachel vai estar respondendo, né? E vai ficar salvo, vai poder share, vai poder ouvir depois com mais tempo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas foi uma conversa, né, descontraída, gostosa, uma história bonita de se ouvir. Muitas coisas que eu não sabia, que eu vim conhecer um pouco mais dela. E quem sabe futuramente, né, Raquel, fazer meu casamento. É isso aí. Olha, eu tô vendo bastante parceiro meu aqui, hein? Léo da Clex Taxiro acabou de entrar. Ele tem uma loja de taxiro lá na Newport Street. Uau, que chique! Chique demais. Chique demais. E brasileiro, tá, gente? Parabéns. Dono de uma loja de taxiro. O Adriano Derpério tá aqui também, é um músicos ao vivo. Gente, obrigada por todo mundo tá aí acompanhando a gente, viu? Então tá, gente, muito obrigado, pessoal que esteve aí com a gente, e não desista dos seus sonhos, mesmo mediante aí essa questão do corona. Vamos sonhar, vamos planejar. Procura a Raquel então para os próximos eventos. Não esquece dessa grande profissional que faz a diferença nos Estados Unidos. É isso aí. Obrigada, gente. Gente, boa obrigado, noite. Boa noite, até mais. Até quarta-feira que vem.